A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, uma breve reflexão do que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10. E nós vamos ler alguns versículos que diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ei, eu estava fazendo minha leitura bíblica e estava pensando nesse texto, e esse texto me pegou. E eu fiquei ali um tempinho lendo e relendo esse texto, lendo em algumas versões, e eu fiquei pensando, sabe, como que Paulo estava usando a história do Antigo Testamento para falar de uma realidade que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Então ele falou, gente, o povo do Velho Testamento, o povo da Antiga Aliança, os israelitas, eles passaram pelo mar, eles passaram pela nuvem, eles beberam de Cristo, né? Porque a água que saía da rocha, na verdade, estava saindo de Cristo, Cristo é a rocha, e mesmo assim Deus não se agradou da maioria deles. Então, como se ele estivesse falando assim, vocês vigiem, porque vocês também foram libertos por Deus em Cristo Jesus, vocês também foram livres da ira de Deus por meio de Jesus Cristo, todos vocês também foram batizados, vocês são a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo em Corinto, vocês são essa igreja. Mas isso não significa que todos vocês estão agradando a Deus. E é engraçado, né? Porque a gente acha que pelo fato de ter nascido na igreja, sido criado na igreja, e por ter uma vida na igreja, servindo a igreja, a gente está agradando a Deus e às vezes não está. E às vezes a gente está se enganando. Às vezes a gente está só na igreja, mas não em Cristo. Às vezes a gente serve como diácono, a gente serve no ministério infantil, a gente serve um monte de frente ali, mas isso, se não for acompanhado de uma vida de obediência, de nada valeu. Né? Então, às vezes a gente acha que por estar na igreja e não em Cristo, a gente está bem. E não está. E às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, nossa, você viu, fulano voltou para a igreja. E aí eu pergunto, mas ele voltou também para Jesus? Porque voltar para a igreja sem voltar para Jesus, de nada valeu. Ele volta para o serviço, ele volta para uma vida religiosa, ou seja, todos ali na igreja de Corinto foram batizados. Todos ali receberam Cristo para livrar, né, da ira de Deus vindoura. Todos. Mas Paulo está falando, mas nem todos estão agradando a Deus. Ou seja, todo mundo aqui está na igreja. Nossa igreja aqui tem 500 membros. Mas nem todo mundo aqui está agradando a Deus. Por quê? Porque às vezes a gente está só na igreja e não está em Cristo. E a gente tem que trazer um pouquinho essa reflexão para a nossa vida. É interessante a gente pensar isso, levando para a época da pandemia, né, 2020, 2021 ali. Você percebeu que um tanto de gente se desviou depois disso? Um tanto de gente se apostatou? Um monte de gente foi viver suas vidas e esqueceram de Cristo? Inclusive muita gente prosperou a partir da pandemia, mas hoje quando você olha a vida delas, nada a ver tem com Cristo. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas tinham uma vida na igreja, mas essas pessoas não tinham uma vida em Cristo. Elas conheciam as Sagradas Escrituras, mas não obedeciam às Sagradas Escrituras. Então elas achavam que ir à igreja, servir como diácono, servir no ministério infantil, tá ali cantando e todo domingo tá lá, e isso bastava. Mas isso nada mais era que uma massagem no ego, porque reconhecerei a árvore pelos frutos, né? Então, que fruto que tem essas pessoas hoje? Mas sabe por quê? Porque elas ouviam, mas não colocavam em prática. Então, quando veio a pandemia, não tinha como ter as reuniões da igreja, o coletivo. Por quê? Por causa da pandemia, por causa do vírus. Então era óbvio, cada um ficava na sua casa. E por conta disso, isso revelou quem era igreja de verdade e quem não era. Porque quem era igreja de verdade continuava ouvindo e obedecendo Jesus, independente de ter algo para fazer, independente de ter independente de ter um lugar para ir. Essas pessoas aprenderam que a gente cultua o Senhor em espírito e em verdade. Então hoje a gente não vê essas pessoas nem na igreja, nem em Cristo. Por quê? Porque estavam só na igreja e não em Cristo. Aí, beleza. Vem para cá, vamos continuar o texto. Aí fala assim no versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçavam.
Aí ele dá alguns exemplos a partir do versículo 7. Ele diz assim: não sejam idólatros como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Aqui está falando de um povo cristão que ama a diversão, mas detesta a responsabilidade. É um povo idólatra, só gosta de se divertir. Beleza, ele vai e continua. Ele fala: não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Aí ele entra no versículo 10 falando: nem fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ou vigie para que não caia, ou cuide para que não caia. Aí deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Por volta de 2013, 14, ele estava voltando para Jesus, né? Eu voltei para Jesus em 2012. Eu estava caminhando com Jesus, então eu estava indo na igreja, eu estava fazendo as coisas, eu estava lendo Bíblia, eu estava orando, mas tinha algumas áreas da minha vida, como todos nós, que ainda não estavam resolvidas bem dentro de mim. E eu me lembro de um dia que, sabe aquele dia que você pega para murmurar? Sabe aquele dia que nada, a pessoa pode chegar assim, ó, com o helicóptero, um diamante, o que for na sua frente, pode te dar o que você quiser que você vai reclamar. Nada tá bom, todo mundo é bênção e você é a maldição, todo mundo... Sabe aquele dia? Ana, só comigo, né? Meu Deus do céu, não é com você não, com certeza com você não acontece isso. E aí eu falei, não, hoje nada tá bom. Aí beleza, fui pra igreja, aí o pastor pegou no microfone e falou: nossa, pelo amor de Deus, eu aviso, coisa chata. Aí beleza, aí o pastor pregou, eu falei: já ouvi essa história 500 vezes. Meu Deus do céu, mas pastor também tem unção nenhuma, né? Aí comecei a murmurar, tá? Aí entrou o louvor, falei: meu Deus, é as mesmas músicas, tem 70 anos que canta as mesmas, tanta música boa que lançou, não canta nenhuma das novas, é só as antigas. E eu fiquei. E aí beleza, cheguei em casa, eu sentei em casa, e depois do culto de noite e tal, eu sentei em casa no sofá lá, tô lá no sofá, de repente me veio uma dor no peito tão grande. Aí eu falei, ai, como eu já tive 3 infartos, quem ainda não ouviu essa história, tá uns vídeos atrás aí, meu testemunho. Aí eu falei: não infarto de novo não, pelo amor de Deus, já desesperei, comecei a orar, me ajoelhei e falei: Deus, no nome de Jesus, manda fogo nesse capeta, esse demônio dos infernos, essa seta do maligno. Já comecei a guerrear contra tudo e todos ali, falei: nada amarrado, no nome de Jesus, não aceito essa dor, e desesperado, clamando ao Senhor. Falei: Deus, que dor que é essa, o que está acontecendo, essa pressão no peito, infarto de novo não. E aí eu ouvi o Senhor falar para mim assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Aí 1 Coríntios 10, já abri. Aí está escrito assim: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Na versão que eu li na época fala: e foram destruídos pelo anjo da morte. Aí eu falei: meu Deus, hoje eu passei o dia inteiro murmurando. O dia inteirinho. Já acordei reclamando. E eu dei brecha para o anjo da morte me tocar. Falei, aí de joelhos, eu falei: Senhor, me perdoa. Porque eu conheço as escrituras sagradas, eu tenho lido, mas parece que eu não estou lendo para viver. Eu estou lendo só por ler. Eu estou lendo só como uma obrigação. Eu estou lendo só como uma disciplina. Eu estou lendo só como uma rotina. Mas onde que está a minha aplicação, a minha obediência à tua escritura? Se está falando que não é para murmurar, para que eu estou murmurando? Se está falando, meu Deus. Aí eu me arrependi, pedi ao Senhor perdão e foi igual tirar com a mão. Fiz assim, e tirou a dor. Impressionante, foi instantâneo. Eu pedi perdão, o Senhor me perdoou e me sarou na mesma hora. Eu lembro até do Salmo 103, versículo 3, né? É o Senhor quem perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades. E ali o Senhor me perdoou e me sarou na mesma hora. Eu acredito que na hora ali ele repreendeu o anjo da morte que estava me tocando. Falou: opa, esse menino já arrependeu, acabou. Sai daí. Daí, com o passar do tempo, Jesus foi me ensinando algumas coisas. E eu me lembro do Salmo 22, versículo 3, que fala que Deus habita em meio aos louvores. E se Deus habita em meio aos louvores, quem é que habita em meio à murmuração? Quem que você acha que habita em meio à murmuração? Né? Ou seja, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia não está falando por tudo, né? Porque você não vai falar assim: nossa, sou obrigado por essa enfermidade, meu Deus, que delícia. Oh Deus, obrigado pela escassez, nossa, uma benção. Amo não ter comida. Lógico que não, Deus não está mandando você ser hipócrita, mas ele está falando que em tudo, não é por tudo, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Agora, onde você quer chegar, Guto? É que
do que adianta a gente pegar a Bíblia e ler todo dia, né? Ler todo dia, faz o story bonitinho, né? Faz o story, tem que fazer o story, não é isso? Pois é, aí faz o story bonitinho, tá lá lendo a Bíblia devocional, café com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas chega mais tarde, você tá murmurando. Você leu lá que é para você perdoar a dívida, aí você tá cobrando a dívida. Aí fala para você amar os seus inimigos, aí você tá amaldiçoando seus inimigos. Aí fala para você ser generoso, você não tira R$1 do bolso nem para dar esmola. Aí eu te pergunto, para que você tá lendo? Para que nós estamos lendo a Bíblia? Tá igual eu lá atrás. Sabia que não era para murmurar, estava murmurando e estava sofrendo as consequências disso. Então é o que Paulo está falando aqui para os coríntios. Olha, no Velho Testamento, todo mundo foi batizado, todo mundo bebeu da rocha, todo mundo teve o livramento de Deus passando pelo mar. Mas nem todos agradaram a Deus. A pergunta que eu quero te fazer hoje é essa. Você está na igreja, mas você está em Cristo? Como que está a sua vida? Você tem agradado a Deus? O que você acha de 2025? A gente ser intencional para ler a Bíblia, não para conhecer, não como rotina, não como disciplina espiritual apenas, mas para viver. Que tal você pegar um livro, o livro, por exemplo, de Tiago, o livro, por exemplo, de Efésios, ou o livro, por exemplo, de Colossenses, e viver cada um daqueles versículos ali? Você não acha que vai agradar mais a Deus você viver cada um daqueles versículos ali do que você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Você acha que é conhecimento que Deus quer de nós? Ou Deus quer obediência? Ei, meu desafio para você e para mim em 2025 é ler para obedecer. É ler para viver. Topa o desafio? Bora para cima? Começa hoje aí seu plano de leitura para viver. Se está escrito lá que é para perdoar a dívida, perdoa a dívida. Se está escrito lá que é para amar seu inimigo, ama seu inimigo. Se está escrito lá para não murmurar, não murmura. Se está escrito lá para dar o passo de fé, dá o passo de fé. Eu não sei aquilo que você vai ler nesses dias, mas o meu desafio para você é coloque em prática. Deus, eu oro para que nós tenhamos oportunidade do Senhor para colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Se é para ser honesto, honesto. Se é para ser verdadeiro, verdadeiro. Se é para dar passo de fé, dar passo de fé. Se é para perdoar o nosso inimigo e abençoar o nosso inimigo, perdoar. Se é para perdoar as dívidas, perdoar. Se não é para processar o irmão, como está escrito em Coríntios capítulo 6, não processar o irmão. Ah, Deus, eu não sei. Aqui no caso era não murmureis, e eu estava murmurando, mas graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de me arrepender e colocar em prática aquilo que estava escrito. Deus, eu oro agora por mim e por todos esses que estão ouvindo, nos dê a oportunidade de viver a Tua palavra, não apenas de conhecer, não apenas de ter uma rotina, uma disciplina e publicar uma história que estamos lendo Bíblia, mas de fato de viver aquilo que está escrito ali, por mais simples ou mais complexo que seja, que nós possamos viver aquilo que está escrito. Que a gente possa, em 2025, Jesus, ler a Bíblia não apenas para conhecer, mas para viver. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Um beijo, Valeu, um abraço.